18 de julho, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, dessa vez numa situação muito especial. Por razões de ordem pessoais, eu não tive como gravar o programa desta semana. Então, contando com a compreensão de vocês, será reprisado um programa que eu fiz com o então eleito prefeito Johnny Maicon, em 20 de dezembro, onde ele colocou expectativas da eleição, do como aconteceu, e projeções para um futuro mandato de Johnny Maicon. Passados 7 meses, eu entendo que, não podendo gravar o inédito, seria interessante reprisá-lo. Vamos ver o que o prefeito falou lá em 20 de dezembro e o que está acontecendo agora em 18 de julho. Tá bom? Conto com a compreensão de vocês e caso a gente consiga vencer esses problemas de ordem familiares, até a próxima semana, se o bom Deus assim quiser. Tá bom? Uma ótima noite para vocês, um beijo no coração de todos e conto com a compreensão de vocês. Boa noite, caros telespectadores. Mantendo aquela tradição que vem de 2008, né? Eu estou conversando com os eleitos em 6 de outubro, né? Por sinal, quem está acompanhando, pensando desde o primeiro programa de pós-eleições sabe disso, né? Eu tenho recebido aqui, nós elegemos o prefeito e 21 nomes para a Casa Legislativa, né? Considerando que o programa é semanal, e que em algumas edições eu tratarei de assuntos, como já fiz, que só farão sentido naquele momento, né? Esta série de programas certamente irá adentrar 2025. Por uma questão de deferência, pois todos os reeleitos sempre aceitaram meus convites para vir ao programa, e considerando que os novos, eu prefiro conversar com eles depois da posse, né? Para saber da experiência da posse, eu tenho feito programas só com os reeleitos por enquanto. E já passaram pelo programa os vereadores reeleitos Cláudio Leandro, Dirceu Tardem, Wallace Piran, Ângelo Gaguinho, Carlinhos do Kiko, Max Bill, Joelso do Pote, Isaac Demani e José Carlos Schwab. Ou seja, já passaram 9 nomes. Então faltam ainda, caso eles aceitem os convites, isso é convite, né? A gente faz o convite, a pessoa aceita se quiser, né? Mas são 21, faltam 12 nomes ainda. Mas hoje eu estou trazendo o principal reeleito de todos, né? Que é o chefe executivo, tá? Enfim, esse é o convidado da noite, Johnny Maicon, o nosso prefeito e futuro prefeito, tá? Enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais uma tradição do Pensando no Friburgo está sendo mantida, rodada de conversa com os eleitos 6 de outubro. Antes eu vou citar aquela costumeira frase. Essa frase o autor dela é Bob Galvin, que foi um executivo estadunidense que viveu entre os séculos 20 e 21 e que dirigiu a conhecida empresa Motorola, né? Quem não conhece Motorola? Meu celular é um Motorola, por exemplo, entre 1959 e 1986. Ele disse o seguinte: acredito que, em última análise, a função do líder é espalhar esperança. Acredito que, em última análise, a função do líder é espalhar esperança. E eu hoje considero o Johnny Maicon uma liderança, as urnas mostraram isso. Hoje ele é uma liderança não só municipal, mas regional. Então, essa frase é direcionada a ele, né? A função do líder é espalhar esperança. E aí eu tenho certeza que é isso que ele quer para todos nós, friburguenses e moradores da região. Vocês estão ouvindo barulho de chuva, de barulho aí estranho? É chuva mesmo, tá? Mas enfim, esse é o programa da noite. Quem está aqui comigo, claro, é Johnny Maicon Cordeiro Ribeiro, o nosso Johnny Maicon, para o seu segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal, a quem eu dou meu cordial boa noite e agradeço, porque eu sei que se durante todo o ano a agenda dele é complexa, nesse final de ano então, momento de transição de um mandato para o outro, aí é que a agenda complica mais. Obrigado, Johnny, por ter vindo. Obrigado, Modéstio. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez, nesse programa Pensando no Friburgo, em que dá a oportunidade da gente trazer, né, à tona, à luz, alguns esclarecimentos, algumas coisas que alcançamos e conquistamos até aqui, o que tem de planejamento
para esse momento futuro de novo ciclo de gestão. Quero aproveitar também, né, para parabenizar o programa Pensando Nova Friburgo, que ao longo de todo esse tempo sempre se apresentando com isenção, imparcialidade, mesmo o senhor não sendo jornalista, mas conduzindo com muita maestria. Somos colegas de profissão, né? Então, colegas mesmo, todos dois engenheiros mecânicos. Exatamente. Então, sinto-me lisonjeado, né, pela oportunidade de estar aqui participando de mais uma edição. Bem, Johnny, em 2020, você foi eleito, quando eu falo apenas, porque foi uma votação perto da atual, né, mas você obteve apenas 22.277 votos, entre outros 15 candidatos, foram 16, né? E sei que a grande maioria dos friburguenses, né, reagiram com uma certa indiferença à sua eleição, né? É tipo, vai ser mais um que só ficará no poder nos próximos 4 anos, porque tem sido assim, pelo menos os últimos 3 prefeitos não conseguiram se reeleger, né? Eu confessando que eu fui um entre eles, né? Eu nunca disse isso, eu disse para você que você passou a me surpreender quando eu te vi lá no código do relógio, 18 dias da sua posse. E minha mulher na época falou assim, nessa hora eu duvido que o prefeito vai lá. Eu falei assim, tá lá. Eu falei, então você lhe mostrou que seria diferente. E a pergunta ficou no ar na época, né? O que poderiam esperar? Será que poderiam esperar alguma coisa desse jovem gestor, né? Porque você entrou lá sem a sua experiência de Câmara Municipal de um mandato. Muito diferente, né? Você tomou posse e aos poucos, fruto do seu trabalho, que você reconheça, foi mostrando que não seria mais um a sentar naquela cadeira, né? Lá na cadeira chamada, cadeira número 1 do Palácio Barão Nova Friburgo. E foi conquistando a confiança dos céticos, entre elas a minha, né? Eu confesso. E agora chega 2024, você obtém 67.634 votos. A maior votação já obtida por um friburguense em todos os tempos. Usando um termo do salto em altura, né, no atletismo, né, que tem um sarrafo, tem que pular o sarrafo, né? O sarrafo em relação às expectativas sobre o seu segundo mandato subiu bastante, né? Ou seja, aquela indiferença de 2020, desconfiança mesmo, se tornou agora numa confiança e numa expectativa que a partir de 2025 poderemos esperar muito mais do segundo mandato de Johnny Marcos, já com a experiência do primeiro. Eu tenho certeza que você sabe que esse sarrafo subiu muito. Então eu pergunto, quais são os principais desafios que você acredita que vai ter que vencer para não frustrar essa população que votou tão bem em você? Você acredita que depois de muitos anos, se a gente tem uma liderança como Heródoto Paulo, você vai se tornar essa liderança que muita gente já acredita? Eu mesmo já estou vendo isso. Bem, Modesto, primeiro eu quero mais uma vez agradecer a todos os friburguenses, né, que depositaram confiança na gente, nas urnas, no último dia 6 de outubro. A gente saiu da eleição vitoriosa com a menor votação da história, né, de 22.277 votos, para a maior da história, praticamente triplicando em números. Isso demonstra cenários completamente distintos. A gente sabe muito bem que quando a gente disputou a eleição 2020, no universo de 16 candidatos, a gente tinha uma desconfiança, pairava muitas incertezas em diversos nichos e segmentos da sociedade, né? Ou seja, a expectativa era muito baixa e a confiança também. Tanto é que a gente teve uma votação baixa, né? Com o passar do tempo, fruto do trabalho principalmente da equipe, porque você pode ter o melhor técnico do mundo. Se você colocar ele para dirigir um elenco ruim, de péssima qualidade, evidentemente, né, que vai ter dificuldade de gerar bons resultados. Se você pegar um técnico ruim, ou mais ou menos, mas botar ele dirigir um grande elenco, né, evidentemente que a gente vai ter aí alguns bons resultados, mesmo com a deficiência técnica. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, as conquistas, tudo aquilo que a gente alcançou até aqui, elevando o nível de cidade em diversas áreas e segmentos, é mérito e fruto do colegiado, né? É mérito de todos nós, seja eu como técnico, mas principalmente de todas as pessoas que têm contribuído até aqui. Aí são os secretários,
são os servidores, de maneira geral, que têm dado a sua parcela de contribuição para que a gente alcançasse esse resultado histórico. E a partir dessa votação, a gente muda o cenário. Agora é uma outra situação, ou seja, as urnas evidenciam que tivemos 65% de votos válidos de pessoas que confiam no trabalho, que acreditam, né, no que a gente alcançou até aqui e criam uma expectativa e novas perspectivas de que a gente pode avançar ainda mais. Por outro lado, quando a gente triplica a nossa votação, né, sinônimo, resultado do que a gente teve de bons frutos até o momento, significando que eleva muito a expectativa, né? Ou seja, hoje a gente vive um cenário de maior confiabilidade, ou seja, para nível de governabilidade é até mais, vamos dizer assim, mais fácil, né, no primeiro momento, porque a gente tem uma confiança maior das pessoas. Por outro lado, a gente tem uma dificuldade maior da gente surpreender quando comparado com o momento que a gente assumiu em 2021, em que tínhamos, já no primeiro momento, 15 grupos políticos sendo opositores. Claro, depois a gente vai dialogando, vai se conectando e alguns deles vão se aproximando. A gente tinha muitas pessoas influentes da cidade que desconfiavam do governo, né? E, como eu disse agora há pouco, passado o tempo, a gente foi mudando essa realidade. E a gente foi conseguindo surpreender. Por quê? Às vezes, vamos falar de novo de time. Você pega um time simples, um time modesto, e que às vezes a gente não acredita muito no potencial do time. E aí o time vai e nos surpreende. O time ganha um título que a gente não esperava, por exemplo, né? E a gente fica muito feliz com o time. Por outro lado, às vezes a gente pega um timaço em que a gente deposita muita expectativa, né? Como foi o meu Flamengo no ano centenário, que montou um belo elenco e infelizmente foi um fracasso. Não conseguiu alcançar os títulos que a diretoria, principalmente os torcedores, esperavam, né, e mereciam, principalmente naquela ocasião do centenário, né? Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que hoje as pessoas têm uma expectativa muito grande, ou seja, que a gente não só consiga manter esse padrão, né, de qualidade, de desenvoltura, de progresso da nossa cidade, mas que a gente consiga levar Nova Friburgo para um nível ainda mais destacável a nível de estado e de país. Porque se a gente fizer um comparativo, Nova Friburgo, no âmbito da região, a gente se destaca em vários aspectos, né? É a cidade que mais gera empregos, é a cidade que mais se abre novas empresas, é a cidade que tem maior pluralidade e diversidade nas atividades econômicas, é o município que tem se destacado, por exemplo, nesse período natalino, que tem atraído muitos turistas. Então, hoje, a gente conseguiu resgatar, além do sentimento latente do friburguense de pertencimento pela nossa terra, também resgatar essa credibilidade a nível regional, né? Hoje é um município que voltou a ter o protagonismo no âmbito da região. Então, evidentemente que qualquer prefeito de Nova Friburgo que tenha uma boa aprovação, que tenha um bom destaque, ele tem um potencial em vista de se transformar em uma liderança regional. É isso, a gente tem quase certeza que vai acreditar. E a gente tem quase certeza que isso vai acontecer. O prefeito não vai dar mole nisso. Pois é, a gente tem que aproveitar as oportunidades isso da aí, vida, né? Eu me lembro, Modesto, que lá atrás, quando eu fui candidato desde a primeira vez, eu sempre dizia o seguinte: eu só quero uma oportunidade. Eu quero uma oportunidade para eu me dedicar integralmente, e aí, a partir dessa oportunidade, eu acredito que naturalmente outras portas seriam abertas. E é o que tem acontecido até aqui, né? E eu sempre dizia o seguinte, e falo até hoje para os eleitores, eu falo, quero oportunidade. Se eu corresponder à expectativa do seu coração ou te surpreender, o que você vai fazer? Você vai continuar votando e acreditando em mim. Se eu te frustrar, te decepcionar, não for aquilo que você esperava, né, dentro do voto de confiança, você vai fazer o seguinte: nos próximos pleitos eleitorais, além de você não votar, você também
militará contrariamente a gente. Vai, isso é né? natural. Então, assim, eu falo isso também até como eleitor. As pessoas claro, que eu já votei, acreditei e me decepcionei. Eu tenho uma frase que eu usei uma vez, eu estava participando no seminário de qualidade e foi pedido que cada um escrevesse uma frase sobre qualidade. Eu escrevi uma que me acompanha desde essa época e eu já uso muito. Qualidade é surpreender agradavelmente o cliente. Ou seja, ele está esperando uma coisa e você está entregando mais. Mas eu tenho certeza que o prefeito está ciente disso. Agora vamos para uma outra questão. Eu aqui vou me restringir a te fazer algumas perguntas, mais de coisa de curto prazo. Coisa de mais médio e longo prazo, se o prefeito assim me permitir e aceitar o convite, nós falaremos numa próxima, quem sabe daqui uns 3, 4 meses, dá tempo do prefeito ter aqueles 90 dias. Mas tem umas questões que estão latentes agora, né? Uma delas, em 2020, quando você assumiu o mandato, a base praticamente sua era de um vereador, né? Você mesmo disse, era uma base, um grupo fragmentado, 15 candidatos, tinha candidato de tudo quanto era. E aos pouquinhos você foi, digamos, conversando, e ao final do mandato você tem uma base de apoio que te dá uma certa tranquilidade na Câmara. A eleição o sonho de qualquer executivo é ter o famoso 2/3, né? É o sonho de qualquer executivo, né? Tendo 2/3, ele aprova algumas matérias que exigem quórum de 2/3, evita certas apurrinhações, como a CPI apurrinhando, aquelas coisas. Você agora foi eleito, a sua coligação elegeu 13 nomes. Tem um 14º nome, que é o Gabriel, que é filho do Zezinho do Caminhão, que é uma pessoa que eu sei que tem muito apreço por você. Eu ouvi uma entrevista da tia Carla, naquele Nova Friburgo Digital, e ela disse que tem uma relação boa com você e acredito que vai ser a sua 15ª, ou seja, você já começaria com 15 dos 21. Mas eu sei também que tem 4 vereadores, pelo menos, que disseram que vão remar contra você, e você sabe, né? Eu não preciso dizer o nome. Faz parte. Sim. E tem 2 nomes ali que no primeiro mandato seu, que eu até posso... que também não tiveram muito perto de você. Votavam às vezes com você, mas não eram de apoio. Sim. Em cima, na teoria você já teria 15 nomes pelo menos. Mas você agora tem um desafio que eu não sei como é que você vai resolver. Se você até vai querer se envolver, né? Mas acredito que sim, porque o prefeito tem interesse na Câmara Municipal. No seu grupo de apoio, você tem 2 candidatos a presidência da Câmara. E todos os 2 estiveram comigo aqui, todos os 2 dizem que querem. E um deles, o Dirceu Tardem, é do PL, que elegeu 6 vereadores. O outro é o Max Bill, que é do MDB, que elegeu 3. São 9 nomes. E aí eu acredito que seja o seu primeiro grande desafio, né? Fazer com que... porque se imagina, se você perde o MDB com 3 vereadores, aliás, foi lá o seu 2/3 para o Peleléu. Como é que você está lidando com a situação? Você pensa nisso? Você sabe que corre esse risco se você não der o passo certo? Bem, a gente tem tido uma relação muito republicana e muito próxima, né? O presidente Max, a gente tem um carinho, um respeito, uma consideração enorme por ele. Sempre tivemos um alinhamento, né, de ideais, de valores e de projetos de cidade, né? Tanto é que nesses 2 anos dele como presidente, a nossa relação sempre foi muito... Só lembrando um fato. Ele é Botafogo, hein? E eu também sou, hein? Não, e eu torci Botafogo. Eu acredito. Para Libertadores e para o Brasileiro. Para o Mundial eu não torci, porque senão vocês iam receber o Mundial e eu ficaria igual o Flamengo também. Eu sei, não, mas Mundial eu tenho que ser sincero, tô sendo justo. Eu sei disso. Eu torci, mas torci muito mesmo pro Botafogo, para conquistar os 2 times. Mas como é que você vai lidar com a situação? Bem, na verdade, assim, a gente tem lidado sempre com muito diálogo, com muita transparência, com muita verdade, né? A gente sabe o quanto que o ambiente político é natural isso, é salutar, inclusive, né? Gera os objetivos, os projetos, as metas, né? Outros também vereadores em algum momento se demonstraram até o interesse de colocar o nome à disposição
para concorrer à presidência. Né? A oposição pode querer botar um nome. Exatamente. Mas a gente tem conversado dentro do grupo político, a gente certamente vai caminhar para uma situação de convergência, eu não tenho dúvidas disso, né? Porque, na verdade, em alguns momentos da vida, e não é só na política, mas talvez seja mais evidente, né, no meio político, a gente precisa, às vezes, abrir mão, né, de algo, ou seja, a gente precisa perder para poder a gente ganhar, faz parte da vida. A gente não vai conseguir alcançar tudo que nós almejamos, né? Em alguns momentos a gente vai ter que fazer escolhas. Então, assim, eu não tenho dúvidas, a gente teve uma reunião recente, né, a gente tem conversado muito com eles, a gente vai chegar, né, junto do grupo político a uma decisão de consenso, aquilo que vai ser o melhor para todos nós, mas principalmente para o parlamento, né? Porque, embora que eu estou no executivo e continuarei, né, nesse novo ciclo de gestão, e a gente tem a independência, o executivo a sua, o legislativo é outra, né? Mas a gente tem uma preocupação que o parlamento, com toda a sua independência e autonomia, seja uma instituição com muitos bons frutos, eficiente e efetivo a nível de Nova Friburgo, né? Que aí eu falo como um gestor público, mas também como alguém que ama a nossa cidade. Então, é importante, né, que a Câmara, que tem um papel fundamental e vital no município, possa desenvolver as suas atividades com muita responsabilidade. Bem sabemos que, inevitavelmente, teremos opositores, né? Faz parte, é a democracia do país, até por uma questão de ideologia partidária, por uma questão de posicionamento, né? Mas é importante que, independentemente do posicionamento de cada um, que a gente consiga ter a visão daquilo que é comum, ou seja, todos nós queremos a melhor qualidade de vida para os friburguenses, todos nós queremos uma cidade melhor, né? Todos nós queremos deixar um bom legado para nossa cidade, para as próximas gerações. E aí eu acredito muito no bom senso, né, dos parlamentares, sejam aqueles que se colocarem base de governo ou aqueles que forem oposição. Mas, enfim, a gente também vai amadurecendo, Modesto, a gente vai aprendendo, né? Eu não sou a mesma pessoa de 4, 8 anos atrás, né? A cada dia que se permite, a gente vai aprendendo, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa mais preparada, com maior habilidade para lidar com determinadas situações, embora que reconheço que há muita coisa que eu preciso melhorar, há muitas coisas que ainda precisam ser ajustadas. Tenho certeza que com o caminhar desse novo processo de gestão eu vou sendo lapidado ainda mais, né? Mas, pelo que a gente tem conversado internamente, nós não teremos atritos, nós não teremos dificuldades para que consigamos chegar aí a um ponto de convergência, de modo que todos fiquem satisfeitos. Isso é ótimo, é ótimo ouvir, porque eu tenho apreço pelos dois, e o prefeito sabe que eu considero, eu sempre falo aqui, por que eu trago um vereador todo mês no programa? Porque eu entendo que a Câmara Municipal, ela tem tanta importância na gestão do município quanto o Executivo. São poderes independentes, mas tem que caminhar, não quer dizer que tudo que o prefeito manda tem que ser aprovado, mas tem que caminhar de forma harmônica, não como adversário, né? E pior, inimigos, né? O último dia 3, o prefeito, através do decreto no 3260, criou o gabinete de transição. Muita gente falou assim, mas ele está criando um gabinete, se ele vai continuar? Mas eu li, eu anotei aqui os considerando que eu achei muito interessante essa sua criação, que não é muito normal em transições, né? Em reeleição, né? Você que escreveu lá, está no seu decreto. Considerando a necessidade de assegurar a continuidade e eficiência administrativa durante a passagem de um ciclo de governo. Ou seja, aqui você diz que em continuidade, ou seja, tem coisas que estão dando certo. Sim. Considerando a necessidade de planejamento e reestruturação da administração pública. Inclusive, eu sei que está na Câmara Municipal um projeto lá de reestruturação. Sim. Que me parece que foi retirado, mas vai retornar já. Sim. Então o prefeito entende que tem que ter uma reestruturação na gestão, porque não está atendendo direito o que o prefeito pretende. Aqui que eu achei mais importante ainda,
considerando que a transição do governo é uma etapa necessária para a avaliação da eficiência dos órgãos públicos da administração direta. Ou seja, está avaliando. Será que está tudo dando certo? Eu tenho certeza que o prefeito sabe que nem tudo está dando certo, né? Então, o prefeito criou esse grupo, que, por sinal, é um grupo que quem conhece a administração pública, eu acredito que o prefeito foi bem feliz nas escolhas, tá? São pessoas, ali tem grupos, digamos, que conhecem muito bem o mecanismo do dia a dia, né? Uhum. Inclusive a sua secretária de gabinete, que está ali, vive o dia inteiro ali com as suas questões. Eu achei muito interessante a colocação dela. Então, enfim, eu gostei dessa sua atitude. Demonstrou para mim humildade em reconhecer que tem coisa para fazer. E aqui um dos incisos diz assim: revisar a situação administrativa da Prefeitura de Nova Friburgo, analisar a eficiência dos órgãos administrativos da Prefeitura e apresentar recomendações de ajuste. Então, para mim, o que você quis dizer para todos os cidadãos é que a Prefeitura tem, digamos, setores que a continuidade pode ser mantida porque está funcionando, mas em compensação tem coisas que não estão funcionando. É esse o recado que o prefeito deixou. Exatamente, Modesto. Na verdade, assim, a resposta das urnas também mostrou isso para a gente. Vamos lá. Nós tivemos 65% de votos válidos, ou seja, tivemos 35% de pessoas que votaram em outros candidatos. Essas pessoas que votaram em outros candidatos, aquelas pessoas que deixaram de votar, que anularam, eu tenho uma parte, né, em que depositou a confiança em outros candidatos por uma questão política partidária, ideológica, que a gente pode ser o melhor gestor do universo, que não somos, longe disso, mas mesmo se fôssemos, ainda assim teríamos algumas pessoas que não aceitariam a nossa gestão e que gostariam de trocar por uma questão política partidária, ideológica. Né? A gente sabe o que ocorre hoje, principalmente em relação à polarização no país. Por outro lado, eu tenho pessoas que ainda são muito revoltadas, né, indignadas com o sistema político, que não acredita em absolutamente ninguém. Eu fico feliz que de vez em quando encontro pessoas que não acreditavam em ninguém e hoje acabam depositando confiança na nossa gestão, no nosso mandato, né? E eu tenho pessoas que não aprovaram o governo. Teve gente que votou em candidatos adversários que disseram assim: olha, eu não gostei da gestão do prefeito Johnny Maico, né? Mas por que não gostou? A gente tem que fazer uma avaliação, né? E a gente tem que fazer uma autocrítica. E para isso a gente instituiu essa equipe de transição que está nos ajudando, está fazendo essa análise minuciosa, né, para que nesse próximo ciclo de gestão a gente faça o seguinte: essas partes que têm funcionado bem, têm gerado bons resultados, o nosso objetivo não é manter meramente, estagnar, pelo contrário, a ideia é cada vez mais a gente dar um plus, fazer os ajustes finos para que a gente continue a desenvolver cada vez mais, porque a gente jamais vai nos acomodar. Aquelas pastas que estão mais ou menos, aí a gente precisa de ações mais concretas. Então, talvez a gente vai ter que trocar o secretário ou o subsecretário, né, mexer, né, um pouco mais na pasta para que ela dê a efetividade e eficiência que a cidade espera e merece. E tem um outro setor, pasta, que não fluiu da forma que esperávamos. E aí a gente tem que ser muito profissional e isento dentro das nossas decisões. Não é porque eu tenho um grande amigo que está em determinado setor, mas não produziu, que ele vai manter. Não, pelo contrário. Né? A gente tem que gerenciar, administrar a prefeitura como se a gente estivesse administrando a nossa empresa. Né? E, na verdade, vou além, é como que fosse a empresa de todos nós. Todos nós somos sócios dessa empresa. E é o que na verdade é, né? E na verdade é. Então, assim, e nós fomos incumbidos dessa responsabilidade. Então, assim, eu ando muito nas ruas, eu ouço as pessoas, eu acompanho nas redes sociais, não consigo acompanhar tudo, né? Porque eu sou um ser humano e eu também tenho que dormir, eu tenho que comer, enfim.
Por isso que às vezes alguém manda uma mensagem, o prefeito não me respondeu ainda e tal. Não é porque eu não quis, é porque humanamente é impossível responder a todos que me provoquem, seja no direct do Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Todo dia várias pessoas, né, novas me mandam mensagem. Mas essas mensagens que eu recebo, que eu consigo ler ou ouvir os áudios, o feedback que a gente tem nas ruas todos os dias não é só no período de campanha, porque tem o político que ele só aparece na rua dia de campanha. A gente não, a gente está na rua todo dia. É chamado meteoro, né? Exatamente. Então, assim, a gente ouviu e tem ouvido as pessoas, a gente sabe, né? A gente sente que existem áreas que a gente precisa dar um choque. Tem áreas que a gente não fez o dever de casa como deveria. Até porque, se a gente fizesse, talvez a gente chegava a 75%. 80%. Ou, não é porque a gente chegou a 65% que a gente pode achar que está tudo muito bem, que está às mil maravilhas, então agora é sombra ou água fresca. Não. Passou o período eleitoral, reuni o secretariado, agradeci e falei o seguinte, falei, olha, a gente está feliz justamente porque foi uma vitória histórica. Foi histórica. Mas a gente poderia ter tido uma vitória com uma diferença mínima. Se isso tivesse ocorrido, eu ficaria feliz pela vitória, né? Mas ao mesmo tempo um pouco triste e inconformado, porque seria uma sinalização que a gestão não foi tão boa, né? Porque, e aí a gente sabe, vamos ser sinceros e justos, que a máquina de alguma maneira ajuda. Se eu falar que a máquina não favorece qualquer gestor, eu vou estar sendo hipócrita. Agora, também acontece o inverso. Nós tivemos um exemplo aqui na eleição passada. Recente. Então, assim, a máquina ela pode ajudar, mas ela também pode te enterrar. Pode. Né? Por quê? Porque quando você está na máquina, você tem a oportunidade de fazer. Se você não faz, você desperdiça essa oportunidade. Então, dentro de todas essas questões, cenário, a gente pretende melhorar de maneira significativa a nossa forma de gerir a cidade, investindo cada vez mais em tecnologia, a gente aproveitar as pessoas técnicas, muitas pessoas boas que a gente tem dentro de Nova Friburgo, né? É uma grande vantagem que a gente tem. Existem municípios que têm que ficar trazendo pessoas de outras localidades. Graças a Deus a gente tem pessoas altamente qualificadas dentro de Nova Friburgo. Então a gente vai continuar, né, com essas pessoas aqui na nossa cidade e aquilo. Uma outra alteração que a gente vai anunciar, né, já na posse, no dia 1º de janeiro, sempre vai ser, num primeiro momento, no sentido experimental. Deu certo? Está fluindo? Continua. Por alguma razão, não gerou aquilo que a gente esperava, evidentemente que a gente tem o dever de mexer no time. Volto de novo com a história do técnico. Às vezes você pega um jogador que ele foi um grande craque. Ele fez o gol do título, ele é muito bom, mas por uma série de situações e circunstâncias, ele foi perdendo condicionamento físico, ou então teve uma bala emocional. Vocês têm exemplo no seu time, né? Saiu agora o Gabigol, né? Que é um ídolo, encerrou o ciclo. Mas encerrou o ciclo, né? Encerrou o ciclo, assim, eu entendi perfeitamente, fez história com poucos jogadores do Brasil, fez dentro de um time. Mas encerrou o ciclo dele. É ídolo, vai ser eternamente um grande ídolo, mas encerrou o ciclo. Né? O prefeito está certo. Marcolino, está na hora do intervalo, né? Vamos para um rápido intervalo, na volta continuaremos essa conversa com o prefeito Johnny Maio. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber.
Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Estamos conversando essa noite, né, dentro desse programa, série de programas com os eleitos em 2006 de outubro, com o prefeito Johnny Maico, reeleito, né, hoje ele está aqui na condição de reeleito. O prefeito enviou para o Executivo, no dia 8 de novembro, um projeto de lei complementar 45, que tem o objetivo de estabelecer uma nova estrutura administrativa do Poder Executivo. Eu li o documento, tá? E não vou entrar em detalhes deles aqui, porque nós não teríamos tempo para isso. Eu achei interessante a estrutura organizacional proposta por você. Ali tem secretarias que estão com muito peso, que acho que é interessante dividir. Outras eu acredito que ali tem algumas secretarias que são complexas, ficarem. Duas delas eu não vou citar aqui, mas são. O prefeito. Então são duas, eu vou fazer duas perguntas em uma. O prefeito, claro, se mandou para a Câmara, não votou ainda, entrou lá em 8 de fevereiro, mas deve ser votado só agora no início de janeiro, se a Câmara assim decidir, né? Pelo menos o trâmite que eu sei que está lá dentro, tive com a oportunidade de conversar com alguns vereadores, não parece que vai haver problema não. Um ou outro lá vai aparecer uma emenda aqui e ali, mas... E por outro lado, né... Essa pergunta pode ser até um pouco parecer impertinência minha, né? Mas eu tenho que fazer, porque quando o prefeito está pretendendo mexer na estrutura, é sinal que entende que pode melhorar. O prefeito entrou com um time em 2021, alguns estão permanecendo nesse time até hoje, significa que o prefeito entende que eles estão dando uma boa resposta, e outras secretarias ocorreram mudanças, seja, digamos, de repente porque o secretário quis sair ou o prefeito achou por bem mexer, né? A gente que acompanha, e eu acompanho muito de perto, até porque eu estou na iniciativa privada, e a iniciativa privada que depende muito da ação da prefeitura, eu faço esse programa, eu converso com muita gente. A gente ainda tem na prefeitura, o prefeito sabe disso. Eu sei que tem um programa que está sendo implantado aos poucos, não é fácil implantar um programa de automatização, né? É difícil mesmo, isso é difícil na empresa. Eu trabalho numa empresa que a gente está para implantar um programa de gestão integrada lá e estamos tendo dificuldade. E a gente sabe que ainda a prefeitura, em determinados setores, eu entendo que assim, entendo que os secretários não correspondem à necessidade nossa. A prefeitura ainda tem, digamos, uma estrutura, digamos, burocrática em muitos setores complexa, as coisas não andam, né? E uma vez eu estava conversando, nas entrevistas que eu fiz contigo, você até falou comigo que tem secretarias que você gostaria de ter nomes melhores. Mas o que o salário paga um secretário, qualquer empresa de média e grande parte paga melhor. E eu mesmo ainda brinquei contigo, para ganhar esse valor, ganha na iniciativa privada sem apurrinhação. Sim. Mas agora, você querendo ou não, a Câmara deu a você uma oportunidade de você ter quadros que você pode oferecer mais um salário de melhor qualidade. Hoje um secretário ganha R$14.500, na iniciativa privada aqui em Friburgo ele vai ter que ser bom, né? Muito bom. Vai ter que ser bom, senão ele não vai ganhar. Aqui quem ganha bem aqui é o pessoal do judiciário, né? Juiz, aí é outra história, né? Aí é outro mundo, né? Então é uma pergunta de duas em uma.
Como é que você chegou a essa rearrumação que você pretende fazer? E se você sabe que você precisa de mudar alguns nomes no seu time, porque são nomes que não estão dando certo. Sim. Bem, a gente teve como última reforma administrativa a Lei Complementar 79 de 2013, ainda na gestão do Rogério, quando prefeito. Ou seja, já são mais de 10 anos e a gente cada vez mais temos uma aceleração em relação a mudanças que ocorrem no mundo todo, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa dar protagonismo para algumas áreas específicas, né? Garantir uma estrutura para que a gente desenvolva políticas públicas para que a gente alcance os objetivos de uma cidade melhor. Então, nessa nova configuração, a gente está mantendo a mesma quantidade de secretarias, é importante a gente destacar e frisar isso. Não aumentou, eu vi isso. Não aumentamos. Mas você não deu uma de presidente Lula não, né? Que só de 20 foi para quase 40. Mas para isso a gente teve que extinguir uma ou outra, tivemos que fundir, né, uma com outra e criamos novas. Então, por exemplo, a gente pegou a Subsecretaria de Tecnologia da Informação, que está dentro da Secretaria de Fazenda, e nós colocamos agora dentro da Secretaria que eu entendo que seja pertinente, que é a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Tecnológico. Sim, eu observei isso e concordo também que é muito mais pertinente. Exatamente. Então, eu tinha uma Secretaria de Fazenda altamente sobrecarregada que tinha e tem dificuldade para poder focar dentro das suas atividades primordiais. Eu tenho uma Secretaria do Meio Ambiente extremamente densa, né, em que dificulta de que a gente consiga avançar, né, de forma focada para que a gente consiga acelerar nosso processo de licenciamento, nosso processo, né, das liberações, nossos processos construtivos, né, da gente também discutir, implementar políticas públicas voltadas realmente para o meio ambiente. Então, a gente hoje, criando uma Secretaria de Bem-Estar Animal, dando o devido protagonismo para essa causa tão vital e essencial. A gente criando uma Secretaria de Habitação, né, que também é extremamente essencial, ainda mais tratando de Nova Friburgo. Temos muitas áreas que precisam ser regularizadas, então a Secretaria ela vai ter essa responsabilidade e também a gente precisa desenvolver um plano, principalmente com o apoio do governo estadual e federal, para que a gente consiga trazer recursos e investimentos para construirmos a habitação de interesse social. Porque a gente sabe que a gente tem muitas áreas extremamente vulneráveis em Nova Friburgo, então a gente precisa desenvolver um planejamento, principalmente de médio a longo prazo, que a gente consiga cada vez mais mitigar os riscos que a gente tem aqui na nossa cidade. Quando a gente pega uma subsecretaria de Trabalho e Renda, que hoje está na assistência, e coloca dentro de uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, né, e eu, junto com ela, tenho uma Subsecretaria de Formação Profissional, que a gente faz um trabalho fantástico com o CEVES, ou seja, a gente também está dando um protagonismo para uma pasta, para uma área que é muito importante em Nova Friburgo, que é o progresso econômico. E aí eu acho que você foi muito feliz na coisa que você tocou, que fica parecendo que a assistência social é dar. Não, Sim. Você tem que dar condições da pessoa ter um bom emprego. Exatamente. Então faz muito bem você treinar a mão de obra, preparar a mão de obra, que eu trabalho em empresa, a gente nota como a mão de obra em Friburgo, em muitos aspectos, é muito falha ainda, Sim. Falta qualidade. Então, eu gostei da estrutura. Então, eu acho interessante que o prefeito reconhece que é necessária essa mudança. Acredito que a mudança que foi feita pelo ex-prefeito Rogério Cabral, para mim, por exemplo, no caso da Fazenda, ele inchou demais, Sim. Tá? Mas eu gostei da estrutura que você está propondo, até porque tem os considerando, né? Sim. Eu li e achei bem interessante e até, eu não sei quem foi, ele ajudou nessa lei, né? Mas quem fez é uma pessoa que está antenado com a realidade a gente da cidade. foi dialogando, conversando, né? E chegamos aí a esse entendimento. É claro que daqui a alguns anos, com novos gestores, vai ser um novo momento de mundo,
que vai precisar atualizar. Claro. Né? Mas a gente procurou desenvolvê-la de forma que a gente conseguisse estar mais conecto com aquilo que a gente tem de mais atual e moderno, né, no país. Eu achei legal. E sem a gente gerar um peso para a máquina pública. Né? Eu tenho duas questões, nós temos aí só mais 15 minutos. Tem dois setores que eu entendo que são duas secretarias, ou dois setores, que eu entendo que o prefeito terá que ter uma ação muito mais firme e rápida, que são dois setores que estão atrapalhando a cidade bastante. O primeiro, vou falar de um que eu conheço muito bem, porque eu lido há 30 anos com ele, que é a indústria da construção civil. Eu trabalhei na principal construtora da cidade por 17 anos, que lamentavelmente, por razões estratégicas, acabou fechando com a Sotec. Foi a empresa que chegou a ter mais de 1.000 trabalhadores. Que a construção civil tem essa capacidade. Sim. Ela gera muito emprego. Gera emprego e receita para o município, que cada unidade entregue PTU, essas coisas. Fora o que os colaboradores também isso aí, geram. Então, os colaboradores também têm. E também o comércio local. Sim, exato. Porque nem tudo que se usa na construção civil compra-se fora, não, compra-se aqui. Então, eu vou começar a falar, se der tempo, eu quero falar uma segunda. Eu vou falar dessa primeira, que essa primeira começa por um problema sério de legislação. A construção civil, eu sei porque eu lido com ela diariamente, a gente começa pelo famoso Decreto-Lei 53, de 14 de janeiro de 43, o conhecido Código de Obras, que é um verdadeiro dinossauro, Sim. que tem muita coisa que não tem sentido nenhum, mas tem coisas que ainda tem que ser usado. Sim. Então começa por aí, ou seja, 80 anos, é mais ou menos parecido com a nossa CLT, né? Que também tem a mesma idade e que hoje já é um instrumento que, em vez de beneficiar o trabalhador, acaba atrapalhando. E a legislação também na parte de construção, o que acontece? É tão complexo, aí você começa a ver as pessoas construindo, aqui em Friburgo tem, eu não vou ficar falando, porque eu não vou... Mas eu conheço prédio pronto aí em bairros da cidade que não tem licença nenhuma. O cara fala assim, eu vou fazer, depois eu vejo o que dá, porque é muito difícil. Aí você tem depois a lei 2249, que é uma lei que foi muito importante para a época, foi feita em 89, né? Que é a lei de parcelamento do solo, criou o Endur, que tem coisas importantes, mas também que já tem bastante tempo. Nós temos o nosso plano diretor, que é de 2006, que o plano diretor é muito bem elaborado. Só que ele foi muito bem elaborado, mas ele, para ser implementado, ele necessita que um monte de leis fossem aprovadas que nunca foram. E a cereja do bolo, para mim, veio em 2019, com a tal lei complementar 131, que aí você me perdoa se era vereador, mas para mim foi um desserviço que os vereadores fizeram. E serviço que transformaram o inferno da construção civil em Friburgo. Você tem locais aí que não pode construir nada, em outros você pode construir tudo, só que onde pode construir tudo, ninguém quer ir. Então nós temos um cipoal de leis complicada, que para mim era o caso de sentar a prefeitura com as empresas de construtores e também com os consumidores, que isso é interesse. Tem questões ambientais, tem tudo isso, e dá um jeito. E agora, infelizmente, prefeito, aí é uma opinião minha, eu penso que se teve, com qualquer técnico, né? Tem aquele técnico que às vezes cima bota o jogador que ninguém quer. O técnico, para mim, o técnico não foi muito feliz nos seus secretários do meio ambiente, não. Para mim, não foi, porque para mim, me perdoe atual, para mim ela está despreparada para o carro. Ela não consegue fazer nada andar, aquilo ali é uma dificuldade danada. Enfim, para mim você tem um bom abacaxi. Esse é um caso. E o outro caso é a mobilidade urbana, que o Renato falou para mim que necessitava do plano de mobilidade. E para mim é verdade. E esse plano, enfim, conseguiu ser aprovado. E você sabe que a mobilidade urbana hoje é outra questão complexa também na cidade. Sim. Mas você agora tem uma ferramenta que isso permite, inclusive, que você obtenha recursos fora para investir. Eu achei muito bom que no plano de mobilidade urbana
está estabelecendo lá a implantação do estacionamento rotativo, entre outras tomadas. Então, que a gente já está em trâmite o processo licitatório. Então essas duas casos, eu acho que são de toda a secretaria, essas duas estão emperrando a cidade. Eu não sei o que o prefeito pensa, como é que ele vai agir, e sei que concordo com o que eu coloquei. Mas isso é uma opinião de uma pessoa que tem bastante experiência e ouve bastante. Bem, na verdade, assim, não só da Constituição Civil, mas diversas outras legislações a gente precisa de atualizar. O Código de Posturamento de 69. Sim, exato. Inclusive, hoje já tem até uma minuta, né, dele para a gente fazer a alteração muito em breve. Bem, o Código de Posturas, o Código de Obras que é de 43, né, a Lei, né, de Uso e Exploração do Solo também, que tem já alguns dispositivos obsoletos. O plano diretor, né, que é o grande norteador do desenvolvimento e da construção da cidade. Seria a Constituição nossa da... Exatamente. A nossa Constituição, a nossa lei orgânica da Constituição Civil é o plano diretor. E que aponta, inclusive, o desenvolvimento da cidade. Isso porque aí. é ele que diz, né, como que vai ser explorado cada uma das áreas. Isso aí. Então, assim, a gente já tem dialogado internamente, porque o nosso objetivo é que a gente faça a reformulação dessas legislações. A gente teve um primeiro ciclo de gestão tão pouco conturbado em alguns momentos, principalmente em 2021, por conta da pandemia. A gente teve muita coisa para ajustar, que até hoje a gente ainda tem ajustado. O prefeito perdeu um ano com essa bendita pandemia, né? Exatamente. Então, assim, o governo teve 3 anos, em verdade. A gente conseguiu dar alguns bons passos, mas ainda não é aquilo que a gente espera e estamos, assim, aquém daquilo que a cidade efetivamente merece. Porém, com a gente praticamente pegando a Secretaria do Meio Ambiente, dividindo em 3, que eu estou tirando de lá. O prefeito está mexendo, né, também na Exatamente, eu estou tirando a habitação de lá. Estou tirando bem-estar animal. E eu vou ter uma secretaria, então, com maior capacidade de foco. E a gente agora, então, em 2025, vamos estabelecer algumas metas internas, alguns prazos, para que a gente faça a reformulação dessas legislações. Eu, particularmente, almejo que o plano diretor a gente refaça o quanto antes. Claro, vai ter uma discussão com a sociedade, com os empresários, com os engenheiros, com os construtores, com a sociedade, né, de maneira geral. Interessa a todo mundo. Com todos, exatamente. Agora, sim, eu sei que, principalmente quando a gente fala do plano diretor, existe uma queda de braço. Né? Tem uns que puxam para um lado, outros puxam para o outro. A gente sabe que existem aqueles um pouco mais conservadores, ambientalistas, né? que às vezes não querem aceitar determinados ajustes no plano diretor. Por outro lado, né, evidentemente que aí o empresário, né, quer um determinado número de pavimentos, enfim. Mas o que eu quero aproveitar para garantir no seu programa é que a gente vai fazer a reformulação dessas legislações de forma mais democrática e justa possível. E de modo que a gente não impeça o desenvolvimento de Nova Friburgo. Em quais situações? Primeiro que aqueles dispositivos obsoletos, que sinceramente não faz sentido algum, ou que não está claro, para que nós vamos mantê-los? Né? Além do mais, se a gente pode fazer determinado empreendimento em uma região e uma localidade e que o impacto vai ser mínimo, de modo que não vai gerar nenhum tipo de comprometimento na cidade, por que não avançar? Né? Então, assim, eu sei que em um dado momento a gente vai ter algumas discussões acaloradas, mas a gente precisa entender aquilo que vai ser o melhor para a cidade. Claro, não seremos irresponsáveis da gente fazer uma alteração nessa nova configuração do plano em que a gente vai ferir os princípios e diretrizes ambientais. Pelo contrário, tudo que a gente... Só que me só falando uma coisa, o problema é que as pessoas em nome do ambiente... Eu vou te dar um exemplo claro, rapidinho. Você começou um asfaltamento lá em Rio Bonito. Sim. Eu recebi uma pessoa que me procurou para eu esculachar o prefeito, porque ela comprou um sítio, se aposentou e comprou um sítio bucólico lá em Rio Bonito,
e prefere que a estrada seja de terra porque evita mau trânsito. Aí eu perguntei, eu fui procurar saber, aí eu descobri que está sendo asfaltado porque o ônibus não vai, chove não vai, as coisas ficam sem estudar, o produtor não consegue tirar a produção e não leva as crianças para estudar. Aí ela veio falar comigo que eu não falei no programa, eu falei, você me perdoe, mas se você quer esse sítio bucólico, eu não vou falar não, pelo contrário, eu vou falar o contrário. E falei mesmo, ela não gostou, ficou uma arara, que ela é amiga lá da minha cunhada, disse que detestou, que falou, me deu uma dica, eu falei contra ela. Então o ambientalista também é aquela história, o cara defende o ambiente, mas na hora que fala para andar a pé, não, ele quer andar de carro para queimar combustível. Pois é, então assim, qualquer argumentação você tem que ter uma fundamentação. Claro. Não é meramente, eu não quero que asfalte, entendeu? Aí eu olho, desculpa, o próprio umbigo, a gente tem que olhar a coletividade. Tem que olhar o que é bom para a sociedade. O que é bom para a sociedade. E é aquilo, né? Se a gente vai tomar uma ação e ter uma decisão em que eu não vou gerar um impacto que vai comprometer, né, a cidade, por que não avançar? Inclusive, nesse plano diretor, a gente vai até apontar algumas áreas, né, para o desenvolvimento e fomento turístico. Por exemplo, eu tenho várias regiões ali. Eu só tenho mais 5 minutos que já me avisou ali. Vou finalizar essa parte. Nós temos algumas regiões ali no terceiro distrito, na Terefri, né, ali nas margens da RJ 130, em que eu tenho muitas áreas classificadas como áreas agrícolas e que nunca foi explorado para produção agrícola. Então, a gente, dentro desse plano, nosso objetivo é, como lá a gente tem condições de crescer no investimento de empreendimentos turísticos com infraestrutura, porque não adianta eu levar milhares de veículos e não ter onde estacionar. Então, é uma região em que a gente vai apontar para esse crescimento e fomento turístico. Ali já tem alguns bons locais para visitação, tem o Jardim do Negro, a gente tem Cajaria Escola, tem a Doçuras da Sueli, nós temos a vinícola do André. Nós, lá já dentro do Teresópolis, mas dentro do Terefri, tem a vinícola do Maturano, que é um dos grandes empreendimentos a nível de vinícola no Brasil, que está investindo lá em torno de 70 milhões de reais. Então a gente enxerga essa região com alto potencial turístico e a gente vai investir muito, né? Mas para isso a gente precisa fazer essas adequações do plano diretor. A nossa expectativa é que ano que vem essa expectativa, e a gente vai cobrar incisivamente a nossa equipe para que assim o faça, mas o objetivo é que no ano que vem a gente tenha condições de ter um plano aprovado, né, pensando aí no desenvolvimento e o progresso da nossa cidade. E, por outro lado, em relação à mobilidade, a gente tem que melhorar e evoluir muito. A gente hoje, até em consonância com o plano de mobilidade e acessibilidade urbana, a gente já está no processo licitatório para a gente contratar uma empresa especializada, para a gente instituir o estacionamento rotativo, para a gente organizar, gerar ordem, né, dentro dos ambientes urbanos em Nova Friburgo e também melhorar a arrecadação da municipalidade. E com esses recursos, a gente vai conseguir investir para atender o que está estabelecido no plano. Eu acho, né, que o plano é bem interessante, que eu li também. Eu gosto de ler as coisas. Sim. E, prefeito, a gente está chegando no minuto 59, eu tenho, infelizmente, peço desculpas se eu fui petulante em dizer que você escalou mal a Secretaria do Meio Ambiente, mas eu reconheço, eu lido muito com isso. Então, um setor que eu realmente entendo que o prefeito pode escalar melhor, mas é a minha opinião só. E a gente vai poder continuar conversando, se o prefeito assim quiser, lá para março, abril, que já, claro, o prefeito já terá algumas mais coisas. Ações concretas. Porque a gente pode fazer vários programas com o prefeito e nunca vai esgotar, né? Porque a nossa cidade é complexa, mas nós temos a vantagem, nós temos um prefeito que conversa. E isso é uma virtude sua e garanto que, no meu caso, foi uma das motivações que me levaram a deixar de ser cético em relação a você para acreditar no seu trabalho. Tá? Marconinho, obrigado, prefeito, quero agradecer a sua presença, porque está na hora de a gente ir embora agora. Obrigado, Modesto, obrigado por estar mais uma vez no Pensando Nova Friburgo. Quero aproveitar aqui e desejar um Natal de muita luz, saúde e paz para a família friburguense
e que 2025, embora todos nós saibamos que vai ser um ano extremamente desafiador, mas que Deus possa conduzir todos os seus passos e que, diante de todas as dificuldades, adversidades, você possa superar cada uma delas e, ao final de 2025, estar celebrando as grandes conquistas. Felicidade sempre e Deus abençoe sobre todas as coisas. Bem, agradecendo ao prefeito, eu aproveito para dizer para esses demagogos, Friburgo está com uma linda decoração de Natal, esse desfile de Natal são maravilhosos, e essa pessoa que tem esse papo furado, tem que gastar em saúde. Não, a gente também vive no mundo lúdico. Prefeito, parabéns pela decoração natalina. Quem anda à noite na cidade, antes de 10 horas da noite, quando o trânsito está mais calmo, está muito bonita. Tá? Então, é isso aí. A gente tem mania de pura demagogia, achar que tudo é uma coisa só. Não. A saúde também é a saúde do espírito, a saúde da alma, ajuda a evitar a saúde lá no hospital. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos de novo.